Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, estamos aqui em meio a uma série chamada Amor e Sexo, onde estamos falando aí tudo sobre o universo dos sentimentos. Falamos no vídeo número 1, aliás, para quem não assistiu, videozinho aqui, o Fernando coloca para vocês o link. Falamos sobre amor, paixão, sedução. E agora vamos dar uma sequência aqui para introduzir outros aspectos muito relacionados a essas questões que envolvem a sexualidade. Eu estou tentando construir essa série numa ordem, numa sequência que fique prazerosa para a gente poder entender as coisas. A gente começou romantizando, né? O vídeo número 1, falando sobre o romantismo, sobre a paixão, sobre o comportamento de quem está apaixonado. Só que assim, sexo, ele tem diversas finalidades, né? O prazer, que obviamente a gente consegue atingir, sentir, o orgasmo, tudo isso, mas a gente não pode esquecer que sexo também serve para fazer neném, fazer bebê. Então vamos falar aqui hoje sobre todo esse ciclo que envolve a fertilidade. Vamos falar hoje sobre a fertilidade masculina. Depois eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a fertilidade feminina. A masculina é bem mais fácil, porque obviamente não envolve aquele ciclo hormonal, né? A mulher ela menstrua, são várias fases ao longo do mês. O homem, embora até tenha alguma alteração que envolve o ciclo infradiano do homem, né? O ciclo hormonal, as interações são muito poucas. Então assim, ó, primeiramente, a gente tem que entender que todo o nosso ciclo hormonal ele vai ser controlado pelo sistema nervoso central. Então a gente tem aqui duas glândulazinhas que a gente vai falar aqui, ó, a glândula, o hipotálamo, Fernando, mostra aí para nós, ó, hipotálamo, e depois a gente tem aqui a hipófise. Hipotálamo e hipófise, eles se conversam demais o tempo todo, um regula o outro. Em relação a todas as glândulas aqui, adrenal, já fiz um vídeo sobre adrenal aí 2 semanas atrás, tireoide, tudo vai ser regulado através desse eixo hipotálamo e hipófise. Então, mais ou menos assim, ó, o hipotálamo, ele vai produzir o hormônio gonadotrófico, que é o GnRH. E o GnRH tem como função ir lá na hipófise fazer uma ativação, lembrar a hipófise, avisar a hipófise de que ela tem que dar um estímulo lá aos hormônios gonadotróficos, né? Então, a hipófise ela vai trabalhar aqui produzindo o hormônio LH e o hormônio FSH. Hormônio LH, hormônio luteinizante. FSH, hormônio folículo estimulante. Em homens e mulheres, essa produção ela acontece, porém, esses hormônios vão ter funções um pouquinho diferentes, tá? Então vamos entender aqui a função desses dois hormônios que vão ser produzidos no sistema nervoso central, eles vão entrar e circular numa artéria, no sangue, né? Vai para o sangue vai transportá-los até que chegue na bolsa escrotal, né? Aqui os testículos, e aqui nos testículos cada um vai ter uma ação diferente. Então, quando o hormônio luteinizante ele chega aqui no testículo, ele vai servir de estimulante para as células de Leydig. Sempre decora aqui, ó, o L é de Leydig. Então, ele vai estimular a célula de Leydig a produzir testosterona. Então, vai chegar no testículo e o LH vai aumentar a síntese de testosterona. E o FSH, aí a gente lembra que o S, células de Sertoli, olha como fica fácil, Leydig, Sertoli. Células de Sertoli, elas vão ser responsáveis pela maturação de espermatozoide, maturar espermatozoide. Então olha a importância desses dois hormônios aqui ao chegar nas gônadas masculinas. Ele vai aumentar então aqui a síntese de testosterona através do hormônio LH e vai maturar os espermatozoides através do FSH. Bom, então aqui tudo vai girar em torno da qualidade do nosso espermatozoide, tá? Porque existem algumas alterações
que a gente pode ver no exame de espermograma, tá? Quando a gente quer saber como é que está a fertilidade de um homem, nós pedimos um exame onde o homem ele vai até um laboratório, ele coleta o espermatozoide, né? Faz um espermograma e é avaliado ali duas coisas. Então aqui, ó, falando especificamente do espermatozoide, vai ser avaliado quantidade e qualidade destas células masculinas. Falando especificamente sobre quantidade, bom, então assim, o que é normal de volume de sêmen quando o homem ejacula? De 2 a 5 mililitros. 2 a 5 mililitros, tá? Essa é a quantidade normal. Para cada 1 mililitro, eu tenho que ter no mínimo, tá? O mínimo 15 milhões de células de espermatozoide, tá? Varia de 15 milhões a 300 milhões de espermatozoides. Obviamente aqui, quanto mais espermatozoides eu tiver, melhor será a probabilidade de fertilidade. Volumes menores do que 15 milhões, a gente chama isso daqui de oligoespermia. E depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre quais são as principais causas de oligoespermia, tá? Oligoespermia significa pouco espermatozoide. Então, aqui, o que eu teria que ter? Uma boa quantidade de espermatozoide no sêmen e, obviamente, uma boa qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu basicamente estou falando aqui de velocidade e de motilidade destas células, tá? E velocidade e motilidade está diretamente associado à qualidade da cauda do espermatozoide. Vamos entender aqui um pouquinho como funciona essa questão da qualidade. Onde que o espermatozoide é produzido? É produzido na bolsa escrotal, né? Como a gente tinha desenhado aqui antes, a bolsa escrotal, ela vai produzir os espermatozoides, que são células que no início elas começam assim, ó, são células maiores, tá? Uma célula, ó, isso aqui é um espermatozoide. Aqui está o núcleo e aqui tudo isso aqui que a gente está vendo, que não é núcleo, vamos desenhar aqui em outra cor. Isso aqui a gente chama de citosol, né? Citoplasma da célula, tá? E aqui o que eu tenho nesse citosol? Eu tenho muito conteúdo antioxidante. Eu tenho um conteúdo antioxidante riquíssimo que faz com que essa célula seja uma célula maravilhosa, uma célula com poder de efetividade incrível. Porém, essa célula, ela precisa sofrer um processo de maturação, que a gente já entendeu, que está totalmente relacionado aí com o hormônio FSH, que vai aumentar as células de Sertoli, que vai favorecer a maturação dessa célula. Quanto mais ela vai maturando, menor ela vai ficando. Então a gente tem aqui as três fases, aqui, ó. Fase 1, fase 2, aí eu já tenho aqui essa célula, esse espermatozoide aqui que já está menor, e olha como vai reduzindo o material aqui antioxidativo dentro dessa célula, até que quando chega aqui na fase 3, então eu tenho uma célula bem pequenininha e o conteúdo que aqui está, ele então vai ser um conteúdo bem pobrinho, porque ela está maturando e está perdendo conteúdo, perdendo os antioxidantes que estão dentro dela. Então, aqui agora eu já tenho a última fase de maturação e eu vou desenhar essa última fase maior para que a gente possa entender aqui algumas coisinhas sobre o espermatozoide que fazem toda a diferença. Ó, essa aqui já é a fase 3, estava bem pequenininho, mas agora eu botei um microscópio, aumentei aqui e aí então eu tenho o rabinho que está aqui, ó. Olha só, por que eu fiz um aspiral aqui? Vocês estão vendo que tem um aspiral? Esse aspiral aqui é uma zona riquíssima em mitocôndrias. Mitocôndrias. E como um bom seguidor do meu canal, você já sabe exatamente para que serve mitocôndria, tá? A mitocôndria, ela serve para produzir ATP. Quando a gente estuda isso, é impossível não se emocionar, porque é tudo muito lindo, muito perfeito, tem um toque de Deus aqui, que não é possível
Olha isso aqui, ó. Eu tenho uma alta produção de ATP logo na saída aqui da célula, indo em direção à cauda. Por quê? Porque eu preciso de uma superprodução de energia para fazer com que esse rabinho aqui ele tenha a capacidade de se movimentar o máximo possível para poder chegar até o óvulo, tá? E essa quantidade de ATP aqui, ela também vai determinar a capacidade que essa célula tem de andar em linha reta. Porque se eu tiver aqui uma falta de ATP, pouquinho ATP, pode acontecer dessa célula ela começar a andar em círculo. Ao invés do espermatozoide ele andar para cá, ele vai ficar andando assim, ó. Ele pode ficar andando em círculo, ele pode andar torto para o lado. Aí o que a gente tem? A gente tem aqui o óvulo esperando pelo espermatozoide, ele está aqui, ó, e ele vem vindo de lado. Ele errou a mira. Então, a capacidade de mirar no óvulo e adentrar no óvulo e fecundar o óvulo está diretamente relacionada a essa porção que vai produzir muita energia. A parte da cauda é praticamente composta de gordura. Então, aqui entra a necessidade de uma boa quantidade, concentração de ácidos graxos nobres no corpo, né? Por isso que quando a gente está preparando um homem para fertilidade, para engravidar a sua esposa, a gente oferta bastante ácido docosahexenóico, eicosapentenoico, né, que são os ômegas. A gente dá bastante ômega 3 aqui, ômega 7, ômega 9, bastante gordura boa, por quê? Porque é muito importante que essa cauda esteja boa. Agora, a gente entendendo tudo como funciona esse espermatozoide, a gente vai conseguir entender o que pode danificar ele, né? Primeiro a gente entende como funciona a saúde, para daí entender o que pode estar acontecendo que pode levar a uma doença. Então agora que a gente já sabe tudo sobre a formação do espermatozoide, vamos até desenhar ele aqui de novo. Cadê minha canetinha azul? Aqui. Vamos entender tudo que podemos fazer e o que não fazer, né? Quando eu quero melhorar o meu poder de fertilidade. Olha só. As pessoas elas perguntam assim, Samuel, então quer dizer que se eu estiver fazendo um ciclo de esteroides, eu estiver fazendo um ciclo hormonal, usando anabolizantes, eu vou estar com a minha testosterona mais alta e aí então eu tenho mais chance de engravidar a minha mulher? Não, isso não. Por quê? Olha o que eu falei para vocês. Hormônio LH, hormônio FSH, tá? São dois hormônios que têm ação na gônada. Quando a pessoa ela faz aquela coisa que é muito comum em academia, né? Chega o verão, as pessoas querem fazer um ciclo de anabolizantes. Eu não estou aqui de forma alguma estimulando isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a gente sabe que muitas pessoas fazem uso de anabolizantes quando começa a chegar o verão para ficar com o corpinho melhor e tal. O que vai acontecer? Sempre que uma pessoa usar testosterona, dar para o corpo uma testosterona de forma exógena. O que quer dizer exógena? Quer dizer de fora. Aquele hormônio que veio de fora. Quando o hormônio de fora entrar no corpo, o corpo ele vai sempre trabalhar com a lei do menor esforço. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai ver, bom, agora eu tenho testosterona, então eu não vou produzir. Então o corpo entende que não precisa produzir. E quem é que manda produzir? Quem é que faz o estímulo? Já falamos, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. Então, a partir de agora, esta pessoa, se ela fizer um exame de sangue usando esteroides, esse LH vai dar assim, ó, 0,01 e o FSH vai dar 0,01. Então, ou seja, não vai estar no sangue, não vai estar produzindo, porque o corpo não tem interesse nenhum em produzir testosterona, porque ele está recebendo. Se eu não tenho aqui o FSH, eu não vou estar estimulando as células de Sertoli, que são as células que fazem a maturação do espermatozoide. Então, com esse FSH baixo, o que vai acontecer? Eu vou ter baixos níveis de espermatozoides. Bom, então aqui a gente já também entendeu uma das principais causas de infertilidade, o uso de esteroides. Isso é muito comum. Porém, não necessariamente este homem que está em uso de esteroide ele se torna totalmente estéril. Não, ele diminui muito a probabilidade de engravidar a sua esposa, tá? Mas isso não é algo 100%, tá? Não usem isso como um método contraceptivo, pelo amor de Deus. Bom,
Outra coisa aqui, ó, a gente já falou que o espermatozoide na fase 1, né, ele tem um material no citosol riquíssimo em antioxidantes, que ele vai perdendo isso, perdendo, até que fica uma célula tão pobrinha em citosol que tem muito pouco antioxidante. A partir daí, para que essa célula se mantenha viva e não oxidada, que ela não seja um radical livre, eu preciso de tudo que for coisa boa da dieta. Tem que ser uma dieta rica em material antioxidante, né? Uma alimentação funcional, uma alimentação orgânica, natural. De jeito nenhum junk food, fast food, processado, industrializado. Isso tudo vai gerando, então, uma oxidação dessa célula, tá? Então aqui a gente tem que ter, vamos botar aqui, uma ótima dieta. Bom, aí a gente falou sobre o espiral aqui, que seriam as mitocôndrias. E a gente já teve aula aqui sobre mitocôndria e entendeu que mitocôndria ela precisa de alguns cofatores e alguns minerais e vitaminas importantes para poder funcionar. Entra o quê? Todas as vitaminas do complexo B. Então o complexo B tem que estar todo ele em ordem, né? Vitamina B1, que é a tiamina, vitamina B2, que é a riboflavina, B3, que é a niacina, B5, que é o ácido pantotênico, B6, que é a piridoxina, B9, que é o ácido fólico ou folato, B12, que é a vitamina que a gente pode chamar de metilcobalamina, cianocobalamina. Tudo isso tem que estar em perfeitas condições aqui de equilíbrio no sangue. Mitocôndria, para funcionar, precisa de coenzima Q10. Uma pessoa que está tentando engravidar, ela tem que estar suplementando coenzima Q10, tem que estar utilizando, na verdade, o quinteto, né, que chama quinteto de Sinatra. Na verdade, era o quarteto de Sinatra, que já virou quinteto de Sinatra, que entra também aqui a D-ribose, entra o magnésio, o ácido alfa-lipóico, ou o famoso ALA, ácido alfa-lipóico, e a gente coloca aqui a creatina, não, deu branco agora, L-carnosina, creatina, carnitina. L-carnitina. Travou aqui, gente, desculpa. Carnitina. L-carnitina. Isso aqui é o quinteto de Stephen Sinatra, o primo do Frank Sinatra, um cardiologista que ele não fala sobre espermatozoide, ele fala sobre coração, mas ele fala que o coração precisa então de altas quantidades de mitocôndria para poder bombar o sangue, né? Bombear o sangue. Então esse aqui é o quinteto de Sinatra, tá? Importantíssimo quando eu falo de mitocôndria. Bom, aqui, como eu tenho muita gordura, o que eu preciso? Eu preciso de vitamina E. E a vitamina E precisa também da vitamina C. Então, olha só, eu estou montando aqui uma fórmula para potencializar o espermograma de uma pessoa que não está conseguindo engravidar. Bom, mas a vitamina C, ela tem uma meia-vida muito curta e ela tem uma enzima que faz com que a meia-vida dela se prolongue. Só que essa enzima depende de selênio. Então, a gente tem que pôr aqui o selênio também. Selênio vai ajudar nesse momento. Bom, aí eu tenho que cuidar para ter boas concentrações de antioxidante e manter essa célula boa. Quais são os dois antioxidantes mais importantes aqui? Primeiro, glutationa peroxidase. E glutationa peroxidase depende de ácido glutâmico, glicina e cisteína. Ácido glutâmico vai vir da glutamina, que é riquíssima no corpo, dificilmente vai estar em falta, mas a gente pode também suplementar aqui para o paciente um pouquinho de L-glutamina. Glicina é muito difícil estar faltando no corpo. Agora, vale a pena prescrever cisteína, a gente coloca sob a forma de NAC. E também, para manter a glutationa peroxidase funcionante, eu preciso de vitamina B12. Mas a B12 ela já entraria aqui no complexo B. Outra enzima muito importante aqui, antioxidativa, é a superóxido desmutase. E a superóxido desmutase, ela trabalha usando zinco,
cobre e manganês. Então, olha aqui, ó, zinco, cobre e manganês para manter a superóxido desmutase, inativando o radical livre chamado radical superóxido. A gente já fez todos esses vídeos aqui para vocês. Bom, olha só, essa formulazinha aqui, ela está ficando perfeita sob o aspecto potencializar a qualidade e a quantidade de espermatozoide. Porém, aí a gente tem que agora avaliar estes exames do paciente, LH, FSH. Por quê? Se tiver pouquinho baixo, e aí as pessoas vão perguntar assim, o que é baixo? Gente, não tem um nível ou baixo ou alto aqui, analisando eles isoladamente. Eu tenho que olhar o nível de testosterona do paciente, né? Por exemplo, se esse paciente tiver com uma testosterona de 800, porque ele está produzindo, talvez o LH vai estar baixo. Por quê? Porque se está cheio de testosterona no sangue, é óbvio que o corpo não vai estar mandando produção de FSH e de LH, porque está tudo certo, não precisa. Agora, uma pessoa que está com uma testosterona baixa, uma testosterona total de 400, e mesmo assim ela está com LH e com FSH baixo, quer dizer o quê? Ela está com pouco estímulo, ela está com pouco poder de mandar estímulo para o testículo. Aí, o que a gente pensa aqui? Existem tratamentos, tá? Até agora a gente só falou de vitaminas. O que a gente vai falar de tratamentos aqui, ó? Para aumento de FSH, existe um remédio chamado Indux, né? Assim que ele é famoso, mas na verdade a base dele o que é? É o clomifeno. Clomifeno. E para aumentar o LH, existe um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, que muita gente já ouviu esse nome, né? Que é o HCG. Por que já ouviram esse nome? Porque, ó, agora vocês vão lembrar, ó, se eu botar um beta aqui na frente, ó, beta-HCG, é o hormônio que a gente faz, quer dizer, é o exame que a gente faz na mulher para saber se ela está grávida. Quando a mulher está grávida, ela aumenta muito o beta-HCG. Então aqui, ó, o HCG, o nome já fala, né? Gonadotrofina coriônica, né? Corion, placenta, né? Gonadotrofina coriônica humana. HG, está errado aqui, ó, é HCG. HCG. Pronto, agora está certinho. O HCG, ao contrário do clomifeno, que é um comprimidinho que se toma, o HCG ele é uma injeção, porque ele é um hormônio peptídeo, assim como a insulina é um peptídeo. Então a gente faz ele sempre preferencialmente na gordura. Aquela agulhinha de insulina, faz na gordurinha da barriga, né? Não estou tocando em momento algum aqui em dose, não vou falar em dose. Isso aqui tudo tem que ser conduzido por algum médico que tenha capacidade de estudar o caso e saber quando e quanto prescrever. Não estamos falando em dose e eu não recomendo em hipótese alguma que você tente fazer essa suplementação aí toda sozinho em casa, tá? Mas agora você acabou de conhecer o tratamento completo. Mentira, completo nada. O que faltou aqui? Faltou eu colocar para vocês algo bem importante, né? Que é o ômega 3. Ó, pronto, agora sim a gente tem aqui um tratamento completo para melhorar a fertilidade de pessoas que podem estar apresentando um espermograma, vamos lá, deficitário, né? Meio falhado. Bom, pulei a parte onde eu trago aqui fatores que podem atrapalhar. Quais são os fatores que talvez façam com que este homem necessite ter que fazer um tratamento desse? Vamos lá. Uma das coisas que atrapalha a maturação do espermatozoide é o excesso de calor. E agora vocês também já vão entender outra coisa linda da natureza, que é o seguinte: por que quando está calor, muito calor, o testículo do homem ele fica assim, ó, o saco escrotal. Aí depois esfriou, né? Esfriou, como é que fica? Fica todo enrugadinho, fica assim, ó. Então isso aqui que é uma verdade absoluta, né? A gente sabe que quando está muito quente, o escroto do homem ele cai, né? Por quê? Para afastar o testículo do corpo, porque o corpo está muito quente, então a natureza sábia ela faz com que o testículo vá lá para baixo para ficar longe desse corpo quente. Quando está frio, precisa dar uma aquecidinha no testículo. Então o que acontece? O saco escrotal se retrai e traz
os testículos para perto do corpo. Por quê? Porque temperatura é algo muito importante no que diz respeito à maturação de espermatozoide. Ou seja, ciclistas, aí a gente tem alguns estudos em cima de ciclistas. Ciclistas, eles têm uma maior taxa de infertilidade. Infertilidade não, de diminuição da fertilidade, né? Justamente por quê? Porque ficar sentado durante horas num banco de bicicleta faz com que o corpo não consiga ter essa capacidade de retrair ou recolher, né, o escroto. Ele está ali o tempo todo quentinho. Então a gente sabe que o pedalar demais, aí entraria também até outras questões como motociclismo, equitação, né? Pessoas que trabalham no campo, na lida de campo, passam o dia todo em cima de um cavalo, tudo isso pode atrapalhar, interferir aqui. Outros fatores aqui, alguns vícios, por exemplo, nicotina, bebida alcoólica, vai aumentar a taxa de oxidação do rabinho do espermatozoide. Essa parte aqui é toda composta por gordura, vai oxidar essa gordura aqui, tá? Toxinas, metais pesados, né? Porque para que é a gordura no corpo? A gordura no corpo, ela é a principal célula de estoque de porcaria que o corpo tem que guardar. Então, contaminantes ambientais, organofosforados, metais pesados, bisfenol, disruptores endócrinos, tudo isso pode ser estocado aqui, pode ser armazenado nesse rabinho do espermatozoide, atrapalhando aqui então a capacidade de movimentação dessa célula. Bom, a gente teve uma super aula aqui, entendendo tudo que o homem precisa fazer. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que o homem precisa fazer quando ele quer então se preparar para engravidar a sua esposa, né? E essa célula aqui ela é tão importante quanto a célula do óvulo, é um trabalho em equipe, né? É uma sociedade que é feito aí, onde 50% da responsabilidade é do homem e os outros 50% é da mulher. Então, eu trabalho muito na minha clínica, eu tenho muito paciente que me procura para fazer o preparo gestacional. É claro que muito mais é mulher. As mulheres têm muito mais, porque elas têm mais esse senso de autorresponsabilidade, né? Eu vou ser a mãe, eu vou gestar dentro de mim. Então elas me procuram muito mais e a gente faz aqui sempre um trabalho de 6 meses de destoxificação, né? Onde eu vou avaliar tudo que essa mulher, qual é o estilo de vida dela. Daqui a pouco ela vai falar para mim assim, que ela trabalha, ela é administradora de um posto de gasolina, ou seja, ela está o tempo todo em contato com metais pesados. Então, às vezes, eu tenho que fazer também nela um detox de metal pesado. A gente chama isso de quelação, quelação de metais pesados, né? Como é que a gente faz quelação de metal pesado? A gente usa, e aí tem que ser no soro, né? Um sorinho por semana de EDTA. EDTA é uma substância muito boa para fazer quelação de metal pesado. Então eu sempre analiso quem é este paciente ou esta paciente, qual é o mundo que eles vivem, né? Quais são as probabilidades de contaminação deles no ambiente tóxico que eles podem trabalhar, e a partir daí eu determino qual é a melhor terapêutica possível. O que a gente percebe? Que alguns casais que vêm aqui falando que já tentaram 2, 3, 4 anos, eles fazem um tratamento de 6, 7 meses e conseguem sim engravidar. Então faz toda a diferença você cuidar do teu corpo em relação a isso, né? Desintoxicar, tirar a oxidação que possa ter tanto nas células masculinas quanto nas células femininas. E eu espero que se você, futuro papai, esteja assistindo esse vídeo, entenda a sua responsabilidade sobre isso, tá? E depois de entender tudo isso, toda essa orquestra maravilhosa, né? Olha só, a maturação do espermatozoide, que depende de temperatura, depende de níveis de hormônio adequados, o processo de velocidade, de mobilidade, ser o primeiro espermatozoide a chegar lá, fecundar em primeiro lugar, o campeão de todos. Depois de tudo isso, tem gente que senta aqui na minha frente nas consultas comigo e que tem a capacidade de falar para mim, quando eu faço a minha proposta, eu proponho um plano de tratamento, mudança de hábito de vida, e a pessoa fala assim, ah não, mas isso aí eu não tenho capacidade para conseguir fazer essa mudança que o senhor está me propondo aqui. Eu digo, meu Deus do céu, olha tudo que você fez para estar vivo, para chegar aqui hoje. Você foi o melhor espermatozoide em meio a milhões de células que podiam ter chegado na tua frente.
Você foi lá e já bateu na frente, arrancou na frente, fecundou primeiro e está aqui na minha frente chorando, se vitimizando com esse discurso derrotista. Então, a partir de hoje, depois de ver esse vídeo, levanta essa cara, rapaz. Levanta essa cara, bate no peito e fala assim, eu sou o melhor. Porque é isso que você é. Se você está aí hoje vivo, é porque você foi melhor do que outras milhões de pessoas. Bom, e se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com a família, bota no grupo de WhatsApp, principalmente se você tem um amigo que está tentando engravidar sua esposa e não consegue. Se não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ajuda esse canal a crescer um pouquinho mais aí, que a gente está rumo à plaquinha de diamante, né, Fernando? 10 milhões, falta pouco? Não, não falta, mas a gente vai chegar lá. Aciona o sininho para toda segunda, quarta e sexta-feira receber aqui um vídeo novo do nosso canal falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.